Fala pessoal do Critica Brasil, aqui quem está falando é Vitor Hugo Fernandes, do canal do mesmo nome, né? Como vocês já sabem, Vitor Hugo Fernandes. E pessoal, hoje eu estou aqui para discutir um tema polêmico de novo, né? Como sempre, mas um tema triste, né? Complicado, que são as 550 mil mortos que a gente chegou agora, né? Com a nossa pandemia que a gente está vivendo globalmente, mas que o Brasil é o país que está morrendo mais gente aí por dia no mundo, né? A gente chegou agora a 550 mil mortos. Né? E falar disso não é uma questão só de número, né? São pessoas próximas da gente que morre, não é qualquer coisa, não é um detalhe isso, não é uma gripezinha, né? Eu já perdi uma tia querida, já perdi amigos, já perdi o porteiro aqui do meu prédio, já perdi conhecidos e colegas de trabalho, e todo mundo que está assistindo aqui perdeu alguém também, né? É a guerra que a gente nunca teve, a gente está tendo agora uma guerra contra a Covid. Mas eu queria jogar uma reflexão. Será que essas mortes são aleatórias? Será que as pessoas morrem por acaso, porque, enfim, é uma questão individual de cada um? Ou será que a política tem a ver com isso? E aí eu queria jogar uma reflexão para a gente pensar o seguinte: quais são os países que morreu mais gente por Covid? Vocês sabem? Vou falar os números aqui. Em primeiro lugar, Estados Unidos, 627 mil mortos. Segundo lugar, Brasil, 551 mil mortos. Terceiro lugar, Índia, 420 mil mortos. O que esses três países têm em comum? A gente pensar. Todos são países que foram governados por governos de direita. Todos são países que tiveram posturas negacionistas, que tiveram posturas anti-ciência, que fizeram campanha contra o isolamento social, que falaram para não usar máscara e fizeram campanha contra as vacinas. Esses países têm características em comum. Então não é aleatório que são justamente esses países que têm a maior quantidade de mortos, né, na pandemia. Os Estados Unidos baixou agora, né, a pandemia porque teve um novo presidente. Na época que tinha o Trump, os Estados Unidos disparou, chegou a ter mais de 4 mil mortos por dia. E depois, com a eleição do Biden, criou-se uma política de realmente combater a pandemia e hoje realmente está sob controle nos Estados Unidos lá, e eles estão quase terminando de controlar a pandemia lá pro lado deles. E nós não, né? E nós aqui continuamos nessa situação caótica que a gente vive, né? Então, com o Bolsonaro, a gente como se tivesse continuado a política negacionista do Trump. E vamos ver como é que Bolsonaro agiu com relação à pandemia. Bolsonaro fez campanha contra a vacina, ele não comprou a vacina porque ele não quis, né? Negou o quanto pôde, um monte de ofertas das farmacêuticas para poder comprar vacina, comprar com desconto, comprar com antecedência. A gente poderia ter vacina desde novembro. Quer dizer, um monte de pessoas que a gente gosta, um monte de gente que a gente ama, poderia estar vivo agora, né? Mas faltou vacina. Não só Paulo Gustavo, um cara famoso da televisão, pessoas próximas a nós poderiam estar vivos se não fosse essa política negacionista. Bolsonaro não comprou vacina, fez campanha contra a vacina. Lembra dele perguntando: a quem vai tomar essa vacina aí? Se referindo à vacina chinesa, né? Ou seja, estimulando as pessoas a não tomarem a vacina. Chamando em cadeia nacional, chamando a pandemia de gripezinha. Né? Todo mundo se recorda disso. Debochando das pessoas que estavam com Covid, com falta de ar, fazendo, né, uma voz debochando das pessoas que estavam quase morrendo ali de Covid. Fez campanha contra o uso de máscara. Bolsonaro não apenas não usa máscara, praticamente nunca. Bolsonaro aparece em público de propósito sem máscara, tira a máscara de criança, manda as pessoas tirarem máscara, chama de otário as pessoas que usam máscara, como eu, que usa. Né? Bolsonaro cria uma política para provocar né, aglomeração de propósito. Ele cria aquelas motocicletas de propósito, ele aparece em público aglomerado de propósito, chama de otário aqueles que, né, que fazem isolamento social. Ou seja, ele criou toda uma política para fazer a proliferação do vírus, acreditando na tese da imunidade de rebanho. Só que se fosse feito mesmo isso, a gente estaria provavelmente com mais de 1 milhão de mortos. Felizmente não tem só Bolsonaro governando o país, você tem prefeitos, tem governadores, tem deputados. E com a liberação do Lula, com, né, a anulação das sentenças contra o Lula, a volta do Lula ao cenário político, Bolsonaro começou a morrer de medo e aí passou a mudar a política dele. Com pressão, obviamente, também dos governadores, dos prefeitos e tal, Bolsonaro começa, enfim, o Brasil começa de fato a comprar vacina, começa de fato a criar umas políticas para poder combater a pandemia, né? Porque se Bolsonaro governasse sozinho, a gente provavelmente não teria vacina nenhuma. E a opinião pública foi mudando também, né? Bolsonaro estimulou as pessoas a se aglomerarem, estimulou as pessoas a acreditarem que é uma gripezinha, estimulou o uso de cloroquina que não tem fundamento científico nenhum, estimulou a utilizar ivermectina que não tem fundamento nenhum. Ou seja, Bolsonaro criou política para favorecer o vírus.
E lembra também que o Bolsonaro arrumou problema com a China, né? Ele, o ministro Ernesto Araújo, falando aquelas coisas absurdas sobre a China, acusando a China de um monte de coisa. Detalhe, China que é o maior fornecedor de insumos para que a gente produza as vacinas aqui, que fornece vacinas diretamente para a gente também, né, com a Coronavac, e ele vai e causa tumulto justamente com um país do qual a gente é dependente, né? Ainda tem um escândalo da Covaxin, né? Que Bolsonaro parece que fez... Não era só negacionismo, não, né? Parece que Bolsonaro fez tudo para favorecer uma vacina indiana, né? Dessa Covaxin, que não tinha nem aceito, né? Tinha sido aceito bem lá na Índia, que estavam querendo trazer aqui para o Brasil e que parece que tem um esquema de corrupção envolvido aí, uma suspeita de que seja cobrado $1 de corrupção em cada dose dessa, né, que é um valor absurdamente alto, mas está sob investigação da CPI e a gente não pode falar. Então, quer dizer, mais uma coisa que faz que gera, né, a morte de mais e mais pessoas ainda. E nesse contexto, nessa gestão absurda, negacionista e criminosa da pandemia, morreram pelo menos, só pela gestão, pela má gestão, 300 mil pessoas, segundo cientistas. Não sou eu que estou falando isso, né? Tem estudos apresentados, né, por cientistas que mostram que a forma como o governo brasileiro geriu a pandemia tem ligação direta com esses 500 mil de mortos que a gente já superou, né, aqui no Brasil. E aí tem gente que votou em Bolsonaro, que colocou ele no poder, que parece que não tem coragem de assumir, né, a sua responsabilidade, a besteira que fez, a desgraça que promoveu para o Brasil, que diz assim: ah, mas eu não sabia que Bolsonaro era assim. Não tinha como eu saber que Bolsonaro ia agir dessa forma numa pandemia. Olha só, gente, Bolsonaro é um cara que passou 30 anos na vida pública, nunca produziu nada. Nunca fez nada, nunca aprovou uma lei. Bolsonaro é um cara que elogiou, né, fez uma homenagem no Congresso Nacional, na época do impeachment da Dilma, ao coronel Carlos Brilhante Ustra. Um homem que torturava as mulheres com ratos nas suas vaginas. Tenta imaginar o tamanho da brutalidade disso. Bolsonaro é um cara que dizia que é metralhar a petezada durante a campanha eleitoral, né, de 2018. É um cara que falou que a ditadura matou pouco, entre outros absurdos, né, que a gente já sabe do Bolsonaro, né? Então não tem como a pessoa dizer: ah, eu não sabia que Bolsonaro... Nem plano de governo o cara não tinha, né? As pessoas votaram em Bolsonaro por ódio, né? Por ódio aos pobres, por ódio aos negros, por ódio aos LGBTs, por ódio ao PT, né? Que foi produzido em grande medida pela mídia. Então, a gestão que as pessoas tiveram da pandemia, que o governo Bolsonaro teve da pandemia, tem relação direta com essas mortes. Então você que perdeu um parente, você que perdeu um amigo, você que perdeu um conhecido, saiba que a sua postura política, a sua decisão política, ou a falta, né, de você tomar decisão política, por exemplo, ah, não votei, portanto não sou responsável por nada que está acontecendo na política. Não. Você que não votou em ninguém, que votou branco, que votou nulo, ou que não foi votar, né, no dia, você poderia ter votado no Haddad e evitado, talvez, essa tragédia que a gente está vivendo. Será que se a gente tivesse um governo decente, não vou nem dizer um governo necessariamente de esquerda, não, um governo decente, a gente estaria vivendo essa tragédia toda que a gente está vivendo? Então eu queria jogar essa reflexão. Não tem como a gente ser submetido à política. A política está em tudo. A política está na nossa vida mais cotidiana, inclusive naquilo que vai determinar se a gente vai viver ou se a gente vai morrer. Então, pessoal, queria convidar vocês, né, que chegaram aqui até agora, no final desse vídeo, para curtir aqui o vídeo, compartilhar o vídeo, conhecer o canal da Kiss, se inscrever, ativar o sininho da Kiss e lá no meu canal também, o link está aqui embaixo na descrição. Vitor Hugo Fernandes, eu tenho meus vídeos lá que faço as minhas análises toda semana, uma vez por semana no mínimo, eu posto minhas análises lá. Então tá ok, pessoal? Um abraço, até semana que vem, a gente se encontra aqui. Um abração.